Aqui nós vamos abordar sobre os países emergentes. Agora nós vamos falar aí sobre a questão aí dessa estrutura econômica mundial, tá? Então nós vamos falar aí agora sobre o que são esses países emergentes. Como em algumas situações vocês já ouviram falar sobre a questão aí de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, porém hoje nós vamos conversar aí sobre os países emergentes. Vamos falar sobre um pouquinho deles aí. O que são esses países emergentes, tá? Então, vamos lá. Então, países emergentes ou países em desenvolvimento, como nós tínhamos comentado, são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. Então, aí, como diz, né? Então, em comparação à economia de outros países no mundo, então, na verdade, os países emergentes os países que têm uma economia que estão em desenvolvimento. Então, eles falam aí que classificados aí na questão como países subdesenvolvidos, né? Que têm uma economia relativa em desenvolvimento. E aí, então, também leva-se em consideração as questões sociais desses países, tá? Então aí nós temos questão desses países subdesenvolvidos sendo considerados aí como países em desenvolvimento, que na verdade é esses países emergentes. Então, como o próprio nome já diz, é emergente, né? Já dá a entender que é algo que está em desenvolvimento, uma economia que está saindo da situação, como se diz, pobre, né, de pobreza, que está lá embaixo e indo em direção à altitude, ou seja, que está subindo aí nessa questão da escala da economia. Tá? Então nós temos uma série de países que estão nessa situação ainda, principalmente o nosso, né, o Brasil, que é um país emergente. Aqui nós temos as principais características dos países emergentes. Então, ó, aumento da instalação de filiais de grandes empresas multinacionais, ou seja, nesses países emergentes são instalados aí um grande número de empresas multinacionais. O que são essas empresas multinacionais? São empresas gigantes que têm suas matrizes em um outro determinado país, principalmente em países desenvolvidos, e aí então instalam filiais dentro desses países subdesenvolvidos. Então, o país subdesenvolvido ele vai abrir essas portas para que se instalem essas empresas. E, claro, né, passar a aumentar a venda desses produtos nesses países. Então, tem um crescimento positivo na geração de empregos. Então, quando essas empresas se instalam dentro desses países, também há essa geração de aumento de emprego, ou seja, gera mais empregos, né? Consequentemente, as microempresas que são geradas dentro, abertas, né, dentro do nosso país, geram esses empregos também. Então, taxas elevadas de formação de capital. Então, dentro desses países emergentes, a questão aí dessas taxas elevadas, essas questões de taxas de juros, principalmente aí atribuída pelo governo. Então, há uma taxa de juros muito grande dentro desses países. Então, para nós, principalmente nós consumidores finais, consumidor final, a gente acaba pagando caro pelo produto. Já para as grandes empresas, o governo acaba dando uma abertura maior para elas venderem seus produtos, principalmente aí a isenção de impostos, né? Então, mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população. Então, essa é uma outra característica, essa mudança significativa e positiva da estrutura da população. Tá? Então, principalmente a questão econômica. Diminuição da pobreza, aumento da classe média baixa. Não, leva-se a diminuir a condição econômica do estado de pobreza para uma condição melhor. Tá? Então, existência de processo de êxodo, tá? A existência de processo de êxodo rural, que é a migração do campo para os centros urbanos. Ou seja, na realidade aqui nesses países nós temos aí aquela migração que ocorre do campo para as cidades, justamente
com a oferta de novas oportunidades, principalmente aí a oferta de emprego. Tá? Então, aqui do lado, nós temos uma listinha de alguns países que ainda fazem parte dessa emergência, desses países emergentes. Então, nós temos a questão da Ásia aí, ó, temos a China, Índia, Indonésia e Hong Kong aí, algumas regiões que na realidade fazem parte dessa emergência, desses países emergentes. A América Latina, no caso aqui, nós temos o México, o Brasil, Colômbia e Peru. Tá? Então, nós temos esses países aqui na América Latina que são países emergentes. Na Europa, caso da Rússia e Turquia. Tá? Então, parte da Rússia aí, então, a Rússia também faz parte desses países emergentes, que ainda é o que? Um país, a Rússia, ainda tem uma economia socialista, né? Um modelo econômico socialista, né? Então, a África, nós temos o Marrocos, Nigéria e a África do Sul. Então, alguns desses países aí que, na verdade, têm uma economia emergente. Então, são países que possuem níveis médios ou até um pouco elevados de desenvolvimento humano, bem como um certo nível de industrialização e crescimento econômico. Ou melhor dizendo, na realidade não é só a questão econômica que dá essa característica de país em desenvolvimento, ou seja, que eleva o status de um país de uma situação baixa para a situação mais alta economicamente, né? Então, há uma série de critérios, de fatores que levam com que esses países tenham essas características ou que, na verdade, mudam, né, de um degrau ao outro. Então, no caso aí, sair de um estado de pobreza, como diz, e ir para um estado de riqueza, ou seja, sair do estado de desenvolvimento da região de países subdesenvolvidos, no caso, e ir para uma região de países desenvolvidos. Então, há uma série de critérios aqui, principalmente, como se diz aí, do IDH, né? Do Índice de Desenvolvimento Humano, que é levado em consideração. Há uma série de outras situações, principalmente aqui, como cita a questão da industrialização, tá? Que, consequentemente, é tudo considerado aí em questões econômicas. Tá? Então, tudo isso leva em consideração para que um país tenha essa característica, no caso aí dos emergentes em desenvolvimento. Tá? Então, o Brasil, como nós citamos, é um desses países, tá? Que é analisado, no caso aí de países emergentes. Essa aula foi breve, justamente por causa do tema em si, tá? Então, o tema assim, em si, como já diz, questão aí dos países emergentes, é um pouco rápido. Então, na verdade, eu espero que vocês tenham compreendido sobre essa questão de países emergentes. Quando a gente vê lá sobre a questão dos países subdesenvolvidos, a gente já tem uma breve ideia de que sejam esses países emergentes, como a própria nomenclatura fala, né? Ou os próprios especialistas aí, tanto os geógrafos quanto a questão aí especialistas na economia mundial, classificam esses países, tá? Então aí nós temos essa leitura breve sobre esses países emergentes. E há vários países pelo mundo que ainda tem essa economia emergente, como nós vimos naquelas listinhas.